Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, nesse exato momento, vai começar a live do quadro Histórias de Vida e Propósito, juntamente com um convidado especial, que é o meu amigo John Kelvin Lobo, que ele é um lutador de karatê, jiu-jitsu, judoca e lutador de MMA. E nós vamos conhecer a sua história de vida e nós vamos ter um bate-papo abençoado por Deus. Quartou? Vamos ver aqui. Te mandar o convite para te participar. Boa tarde, John. Tudo Boa bem tarde, Souza. contigo? Certo? Tudo bem? Tranquilo? Consegue me ver? Certo. Consegue me ouvir? Consigo. Isso é o mais importante. Então, nesses primeiros minutos aí, a gente vai ajustar para tudo correr bem para nós ter esse bate-papo. E Certo. tu conseguiu entrar rápido na live. O mais importante, né? Que alguns levam mais tempo, outros já são mais rápidos. Mas o mais importante é que já conseguimos entrar na live e os dois estão aparecendo. Isso é o mais importante. Só vou falar algumas coisas, aí depois eu dou a palavra para o John e nós começar esse bate-papo. E o pessoal já está aí, ó. Que bom. Deixa chegar o Que pessoal já. maravilha. Vamos aproveitar. Então, primeiro, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E agora, nesse exato momento, vai começar a live do quadro História de Vida e Propósito. E eu tenho a honra de receber aqui comigo o meu convidado especial, o John Kevin Lobo, que é um lutador de karatê, jiu-jitsu, judoca e também luta MMA. E ele tem vários títulos durante a sua vida, a sua carreira como lutador, né? Campeão brasileiro de karatê, campeão internacional de jiu-jitsu, é tetracampeão gaúcho de karatê e vários outros que ele tem aí no seu currículo. E é uma honra tê-lo aqui participando na live. E nós vamos ter esse bate-papo, né? Nós vamos ter esse bate-papo descontraído, nós vamos conversar, conhecer a história dele, né? E vamos trazer valores, hábitos, disciplina, ensinamentos, um pouco da história do John. Além dele ser lutador dentro do ringue, vamos conhecer ele fora do ringue, do dia a dia dele. E valorizar o pessoal que é da cidade, que é de Livramento, que é de Ribeira, e honrar aqui e trazer juntamente na live e nós ter esse bate-papo abençoado. E peço para você compartilhar, para você interagir. Nós vamos também mandar uns abraços depois, durante a live. E vai ser uma maravilha. Então, peço para vocês compartilharem depois e comentarem também. Então, vou perguntar para o John. A primeira pergunta para ele. Como começou sua jornada nas artes marciais e o que te motivou a não desistir? Como começou a sua jornada nas artes marciais? Bom, eu comecei nas artes marciais muito novo, né? Bem cedo. Eu acredito que isso vem muito de família. Eu eu sempre tive algo que me puxava para isso, então a minha mãe investiu nisso, no caso. Eu com 7 anos eu comecei a praticar karatê. Já tinha feito algumas aulas de judô também, mais cedo, não sei dizer exatamente quantos anos, mas com 7 anos eu comecei no karatê, que foi a minha primeira arte marcial assim que foi que eu me apaixonei, que foi o meu primeiro degrau aí para começar a entrar nesse mundo das artes marciais e que é a minha base, né? Hoje em dia eu não tenho praticado tanto por conta da rotina, dos treinos, das aulas e tudo mais. Então, mas segue sendo para mim a minha paixão, minha primeira paixão, assim, dentro do mundo das artes marciais. Que maravilha! E qual foi a primeira modalidade que tu descobriu? Porque eu sei que tu luta várias modalidades, em várias artes marciais. E qual Eu foi a sempre, primeira que te chamou a atenção? eu, assim, eu acho que desde pequeno eu sempre tive essa vontade de lutar e eu digo, assim, em casa já era
não era uma arte marcial, mas já era algo voltado para luta. A luta. Mas, assim, de subir num tatame e entender que aquilo ali era mais do que só dar um chute, um soco, foi com 7 anos mesmo no karatê, que eu pratiquei desde os 7 até 2020, por aí, foi o que eu mais pratiquei. Que Eu, bom. eu vi no karatê uma forma de construir uma vida além do tatame. O karatê, toda arte marcial japonesa, na verdade, ela tem muito disso, né? De disciplina, o respeito, e eu acredito que isso molda muito, principalmente na segunda infância, né? A partir ali de 6 anos de idade, que acredito que seja a melhor idade para te colocar teu filho, uma criança numa arte marcial, porque vai moldar, ajudar a moldar o caráter dele como pessoa futuramente, ter respeito, não ser agressivo, isso tudo o karatê adicionou, vamos dizer assim, na minha vida. Que bom, e digo que é muito importante o incentivo dos pais para o início, que tu começou a dizer cedo. Alguma coisa te chamou a atenção, desejo de lutar, quem sabe já olhando alguém lutar, chamou dentro de ti isso, e através de alguém te convidando, conhecendo, a primeira modalidade foi o karatê. E também eu Exato. comecei o karatê, só que eu não comecei criança. Eu fui até a faixa laranja, acho que eu fui entre os 13 anos até os 15. Aí foi na Budokan Dojo, e é onde eu trabalho, né, tem um colega que era gerente, agora está lá no escritório, o seu Rodrigo, Rodrigo Borges, também foi meu sensei. Eu aprendi a falar sensei, não falar professor, sensei. Então tem uma linguagem diferente que eu comecei a aprender. Foi poucos anos, mas eu sei que eu gostei, comecei a me interessar e aprender, né, sobre kata, comitê. Eu tenho essa linguagem ali, tu também entende, entende? Então foi uma experiência muito boa. Até tenho aqui, até treino, claro, quem sabe um dia eu volto a treinar. Mas eu digo que tudo tem um início, né? E digo que o karatê ou outra arte marcial que a gente gosta de fazer porque isso que vai trazer valores, vai trazer autocontrole, disciplina, né? Bons hábitos, digo tanto para lutar dentro de um ringue ou como na vida pessoal, né? Autodefesa, que chama defesa pessoal, para enfrentar alguma situação no dia a dia, que a gente possa se defender disso e saber ter habilidade, aprender com senseis, com as pessoas que já são mais antigas, e Acaba a gente mudando até a entrar. personalidade da pessoa, né? Acaba mudando até a personalidade da pessoa, não só voltado para arte marcial, ou para luta, ou para autodefesa, mas a questão até do respeito com o pessoal mais velho, respeito, saber que tem certos momentos que a, a melhor defesa é tu ficar quieto, tu se afastar. Eu tive muito isso quando pequeno, por a minha mãe super protetora, eu não saía de casa e tudo mais. Então, a galera da rua, assim, os mais velhos que estavam ali na volta, que eram os adolescentes na época, eles me na época não era bullying, né? Mas faziam muito bullying comigo por isso, Sim, por sair de casa e tudo mais. E quando eu tinha uma oportunidade de sair de casa, de sair para brincar na rua e tudo mais, eu acabava sendo tirado assim. E nessa época eu já treinava e eu já sabia que eu não poderia fazer o que eu aprendi dentro do tatame, né? Porque às vezes o pessoal confunde justamente pelo que foi os anos 90 ali, a questão das lutas do jiu-jitsu, ou que era muito briga, né? O pessoal era muito brigão, o pessoal invadia a academia e brigava na rua, e isso foi marginalizando um pouco a arte marcial, e, e é uma visão errada, que ainda tem muita gente que tem hoje em dia ainda, mas eu acredito que uma criança que é moldada desde sempre nesse caminho não segue pro lado errado, no caso, né? isso é Eu, verdade, verdade. além do E respeito que eu tive em casa, dado pela minha mãe, eu também aprendi muito dentro do tatame, com o Sensei Miguel ali na Senshikan. que maravilha.
E tudo tem um início. E pode ser que para uma criança, vamos aprender uma modalidade, vamos incentivar a criança ali a lutar, a fazer uma atividade física, né? E pode ser que no início seja um hobby ali para se ocupar, né? Para fazer algo diferente. Aí depois, Sim, com o tempo, a criança vai crescendo, ela vai virar um adolescente, e aí começa a fase da escola, que pode ser que alguém venha mexer com a gente, e como tu disse, ficar em silêncio, na sua, né? Não querer briga, né? Mas às vezes quando a pessoa se irrita tanto, bueno, se não tem outra solução, tem que se defender. Se a pessoa vier, aí nós temos que usar o que a gente aprendeu, né? Para defesa pessoal. Porque a gente tá aí para não brigar com ninguém, a gente tá para ensinar, para deixar um legado, um ensinamento, né? E a pessoa coloca em prática, né? Coloca em exato. prática porque num ringue, na competição, aí sim, aí sim fica, é muito importante dentro de um esporte que todo mundo aí tá aí para competir. Eu sei que todo mundo quer ganhar. Então, através do treino, do empenho, dentro de um ringue, aí sim, é válido e é maravilhoso, né? Todo aquele treino, aquela metodologia, a disciplina de treinar, de se esforçar, aí sim. Quando a gente consegue, chega lá naquele pódio, né? A gente venceu, conseguiu, porque a gente pagou um preço, né? Desde lá a criança, desde lá o início. E o John tem várias conquistas aí, né? Na caminhada. Tem várias conquistas, eu digo assim, de karatê, até achei teu canal no YouTube, né? Eu pesquisei, será que eu vou achar alguma coisa, né? E eu queria perguntar pra ti, né? Tipo, o John é campeão brasileiro, ele é tetracampeão. E o que que essas conquistas representam na sua vida, né? Tudo que tu já conquistou e que vai conquistar ainda mais. O que que elas representam na sua vida? As conquistas, os pódios, as medalhas, elas nada mais são do que reflexo do que a gente treina diariamente, né? A gente, a gente não tá. Quem treina para competição, no caso, entende que cada treino é uma oportunidade de crescer, de melhorar, de aprender algo novo, né? Cada treino ali a gente acaba tentando absorver o máximo e colocar em prática, entender aquilo para que quando for preciso, na competição, no caso, a gente consiga fazer da melhor forma. Tanto a repetição até ficar automático, quanto algum golpe novo que tu queira implementar no teu estilo e começa a treinar, treinar, treinar até ter a capacidade de colocar em prática numa luta. O, o pódio, para mim, nem é a parte mais valiosa, assim. É, Eu, depois de um tempo, a gente vai crescendo mentalmente, espiritualmente, a gente entende que tem muita coisa além do pódio, entendeu? Eu, graças a Deus, sempre tive bons resultados, sempre que eu me propus a fazer alguma competição, eu sempre busquei ser o melhor dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas limitações, mas também dentro daquilo que Deus quer para mim, entendeu? Eu sempre, antes das minhas lutas, eu peço para Deus para que não venha estar ocorrendo nada grave, não machuque também o meu oponente, porque a maioria dos que estão ali para competir, a grande maioria, são assim, pouquíssimas exceções, mas a grande maioria vai estar ali numa competição no sábado, no domingo e segunda-feira já vai estar trabalhando de novo, entendeu? E eu passei por muito tempo, sempre, agora, esse ano foi que eu comecei a viver realmente do esporte. Mas durante toda a minha vida eu tive que conciliar isso, a minha vida profissional e a minha vida de atleta, né? E eu sei que é muito difícil, inclusive a questão de comparação de um momento que tu tira um segundo lugar ali e que tu pensa, pá, eu poderia ter feito melhor, poderia ter tirado o primeiro, mas tu vai ver, às vezes tu tá trabalhando uma semana inteira, treinando 3 vezes na semana e tu vai para uma competição que tu tá dando o teu máximo, só que tu tá lutando com um cara que treina 3 horas por dia, 7 dias por semana, que não trabalha, que vive para aquilo ali. verdade. Então,
nem sempre o pódio é o resultado daquilo que tu treinou. Muitas vezes, por várias vezes, quando eu fui campeão brasileiro, inclusive, a gente recebeu a proposta para ir para o Sul-Americano, na Colômbia, e eu não consegui ir porque não tinha condições financeiras de ir, entendeu? Então, não quer dizer que eu que aquilo ali seja o reflexo do que eu sou. Às vezes, só a batalha de conseguir o dinheiro para viajar, ou hoje em dia, graças a Deus, tem patrocinador, conseguir um patrocinador, alguém para te ajudar, alguém que acredita em ti, confia em ti e que está disposto a financiar o teu sonho, já é uma vitória para mim. Hoje eu sou muito grato pelo que Deus tem me dado, pelas pessoas que têm entrado na minha vida, as oportunidades que têm se aberto, e eu sei que eu posso melhorar cada vez mais e eu vou melhorar cada vez mais, mas os resultados nem sempre são exatamente aquilo que não nos representam 100%, entendeu? Às vezes, as coisas que a gente conquista no caminho já são maiores mesmo do que o pódio ou a medalha de ouro. Concordo contigo e é verdade. É que a maior conquista nossa é a realização pessoal, que eu digo. A gente está treinando e como tu disse, no início a gente vai no final de semana, vai competir ali em uma modalidade e a gente quer competir, né? Se testar e ver se consegue. E até que a gente consegue o pódio ou não, mas a maior realização pessoal é a gente conseguir chegar ali, né? E a gente já é um campeão de ter essa coragem de enfrentar um oponente que a gente não conhece, que pode ser da mesma cidade ou de fora. A gente vai, né? A gente ganhando ou perdendo, a gente vai adquirindo a experiência e agradecendo a Deus por todas as oportunidades, né? Por todas as oportunidades de subir do tatame, de conseguir, e se conseguir melhor, e se não, né, tentar de novo e se esforçar. E que no início, como tu disse, a final de semana, sábado e domingo, competição, em segunda-feira, né, voltar para aquela rotina. No início é assim, né, para todo mundo que quer começar, o início não é fácil. Aí, como tu disse, consegui o terceiro, consegui o segundo, será que eu não poderia conseguir mais? É, porque treino 3 vezes na semana, a gente conciliando o treino e o trabalho, e a gente já é um campeão por já tá fazendo tudo isso. E imagina a gente viver para o esporte. Eu estava vendo aqui, e agora que tu, nesse ano, tu me disse que já está vivendo, isso é muito bom, porque daí tu gosta do que tu tá fazendo, tu ama o que tu faz. Como eu digo para você aí, ó, se você ama o que tu tá fazendo, porque tipo, isso é um trabalho, tudo bem. Mas a gente ama o que faz. Por exemplo, as lives que eu faço, a luta que o John gosta, ou algum outro exemplo que você está aí fazendo fora do seu trabalho. Faça com amor, com dedicação, com empenho, com vontade de fazer. Tem uma frase do Ayrton Senna que está aqui no meu quarto, que diz assim, né? Que ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Não existe meio termo nas coisas. Está bem aqui. Eu tenho um monte de foto aqui, um monte de mensagem, de frase. Eu gosto. Eu carrego muito com isso. Não faça uma coisa meio mal feita. Ou você faz uma coisa bem feita. Ou não faz. Com amor ao que tu está fazendo. E isso é muito importante, porque não se torna um fardo. Se torna algo bom, né? Algo que vai te agregar na tua vida. Como a luta está agregando a vida do John. E eu queria te perguntar, quando é que tu percebeu que além de aluno, além de estar treinando ali, tu poderia estar competindo? A partir de qual idade, momento, tu percebeu, ó, eu posso tentar, eu posso começar? Quando foi isso? Foi já criança, já foi adolescente? Eu entrei no mundo das competições com, acho que 13 anos, ali por 2014, por aí, foi quando eu fiz a minha primeira competição. Eu tenho até a medalha guardada ainda. Foi uma Olimpíada escolar, eu acho, se eu não me engano, e eu tirei uma medalha de segundo lugar. Eu já via já amigos meus competir, a minha tia é competidora também, e eu já tinha aquela vontade, mas tinha muito medo, né? Mas é, eu foi uma forma de superação, assim, para mim foi a primeira vez que eu entrei, eu subi num tatame para lutar contra alguém, né? Porque ali naquele momento é tu e a pessoa, né? Um de frente pro outro, não tem
não tem choro, como diz, né? Tá Não tem chance. para perder ou ganhar, ou para viver a experiência. E a partir da primeira vez que eu competi, eu senti que aquilo ali era para mim, eu precisava continuar, eu precisava me esforçar mais para conseguir um resultado melhor. A primeira vez que eu competi, eu tirei segundo lugar, como eu disse, uma medalhinha pequenininha de prata que eu tenho ali. E assim, eu depois disso eu não parei mais de competir. Eu fui para campeonato estadual, fiz Olimpíadas escolar, fui campeonato brasileiro, já fui com jiu-jitsu, já fui para dentro do Uruguai, para Argentina, já competi no karatê, eu já fui para Goiânia, com jiu-jitsu já fui para São Paulo também. Então, são experiências que eu digo assim que eu não teria. Eu nunca viajei para nenhum outro lugar se não for para competir. Não fosse para competição. Eu nunca tirei nunca fiz uma viagem de férias, alguma coisa assim. Até porque a gente nunca teve condições de fazer viagens e tudo mais. E todos os lugares que eu conheci foi graças à arte marcial, graças às competições, que muitas vezes eu nem saía para aproveitar, né? Eu mesmo tenho, quando eu vou para uma competição, eu vou focado. Então, quando eu foco, eu preciso chegar lá. é, Às vezes a gente faz uma viagem longa, de carro, de ônibus, precisa descansar antes de competir. Então, às vezes a gente nem aproveita a cidade em si, conhecer. Então, eu chego, descanso, coloco minha mente naquilo ali, peço para Deus que venha estar me ajudando a focar, porque é difícil, né? É um lugar estranho, um lugar diferente, às vezes tem complicações de viagem, já chega cansado. Então, a competição me levou a lugares que eu nunca imaginei aí. Eu sempre sonhei, mas nunca imaginei. Não sei se tu me compreende. Entendo sim. Eu, Pode falar. eu, eu acredito que depois dessa idade, hoje fazem 10 anos já, mais de 10 anos, 11 anos já que desde a minha primeira competição e é isso, foi o que é isso que eu quis fazer desde a primeira vez que eu fiz. Que maravilha, né? Que tudo começou, né? Desde os 13, 14 anos ali, tu começou a primeira competição. A gente começar. Eu digo pra você. Ah, eu tenho medo. Ah, será que eu consigo? Será que eu acredito no meu potencial? Vá, tente. Vá. E se tiver medo, vai com medo. Ah, eu tô nervoso, vai nervoso. Eu tô com frio na barriga, tremendo, tremendo, mas vai assim. O que custa aí? Porque através da experiência a gente vai adquirindo, vai amadurecendo, vai nos estruturando mentalmente, fisicamente, espiritualmente, para poder uma hora a gente conseguir o resultado desejado. E nessa primeira competição que o John teve, ele, pelo que eu vi, ele conseguiu a segunda colocação, em segundo lugar. E que maravilha, que bênção isso. Porque através desse passo que ele deu, de tentar, além do seu treinamento, além da sua luta ali, da sua academia que ele treina, ele foi lá na competição, conseguiu um resultado muito bom, além do que esperava, além das expectativas. Então, foi um passo de fé, que eu digo assim, que deu para voos maiores. Quem diria que o John ia conhecer outro estado? Quem diria que o John ia conhecer outra cidade? Quem diria nós conhecer? O que foi tudo isso? Através da profissão. Através daquilo que nos chamou a atenção, que a gente gosta e ama de fazer. Como o John disse, a gente vai focado, vai preparado para a luta, para enfrentar ali a nossa competição e poder tirar um bom resultado, experiências daquilo, né? E muitas das vezes a gente não consegue nem aproveitar o ponto turístico, né? Até aproveita depois da luta, depois do resultado, se sobrar um tempinho, até aproveita. Mas a maioria das vezes o que? É foco. É se reservar, é se preparar dentro de um carro, dentro de um ônibus. E por que não num avião ali também, tá cansado, aí precisa se preparar para poder desempenhar uma boa luta, né? Porque não é em vão sair daqui e chegar lá. E se chegar com a vitória para voltar na cidade, amém. E se não chegar, vamos de novo. Entendeu? Portanto, a gente não desistir, acreditar no seu potencial. Eu digo para você, não desista, acredite no seu potencial e comece. Comece com medo, comece nervoso, acertando, errando.
Isso aí tu vai se ajustando durante os treinamentos. E o John poderia ter muitos motivos para desistir. Eu escrevi uma pergunta. Que em algum momento da sua carreira, John, tu já pensou em desistir? Já pensou em parar? Olha, em desistir, não vou dizer que não. Estaria mentindo se eu dissesse que não, porque todo mundo já pensou em desistir de qualquer coisa na vida. Todo mundo já teve um tropeço que pensou, não, agora isso não é para mim, ou... Mas é isso que me dá mais vontade de viver, entende? É isso que me faz querer a cada dia levantar da cama. Para muita gente, é que a gente não, às vezes a gente não consegue enxergar fora da nossa realidade. Às vezes a gente não consegue ter empatia de olhar para o lado, olhar para o outro e perceber que a realidade dele é totalmente diferente da tua, entendeu? Eu acredito que, assim, para muita gente, levantar da cama já é uma vitória, entende? Ah, verdade. Tem muita gente que nesse momento está pensando em desistir da própria vida. Tem muita gente que não vê uma saída, um amanhã, alguma coisa, entendeu? E, cara, não, não, não tem como a gente olhar para nossa realidade e querer comparar com a do outro, ou porque a do outro é melhor, ou porque eu sofro mais que ele, ou sei lá, qualquer. São tantas possibilidades, são tantas coisas que a gente vive, tantas coisas que a gente pode viver. Às vezes a gente está num dia muito mal e no outro dia acontece alguma coisa que muda totalmente a nossa realidade, entendeu? Às vezes a gente tá pensando em desistir e chega, Deus manda uma pessoa, um anjo que vai te tirar daquela situação e uma semana depois tu vê o que tu poderia ter perdido se tu tivesse desistido, entendeu? Eu já pensei, eu fui para Goiânia, meu primeiro campeonato brasileiro. Pode falar sobre essa experiência. Pode falar se quiser. Eu fui para Goiânia, acho que foi em 2018, meu primeiro campeonato brasileiro de karatê. Eu já tinha ganhado, acho que duas vezes o campeonato gaúcho e eu tava naquela coisa bombando e tá, eu vou chegar lá e eu sou o melhor e tá, cheguei lá. Minha primeira experiência viajando de avião, primeira vez que eu entrei no avião, primeira vez saindo do estado, sabe, aquela coisa assim que eu tava eufórico. Eu tava muito feliz com aquilo. E eu cheguei lá, eu lembro que tinha duas categorias, né, de competição, que era especial e aspirante. Aspirante era para quem estava chegando ali pela primeira vez, que estava experimentando pela primeira vez um campeonato brasileiro. E especial era que valia uma vaga já para seleção, eu acho, ou alguma coisa assim para um mundial. Eu sei que tinha duas categorias. Eu olhei eu era faixa verde na época. Eu olhei para a seção ali onde estava escrito os aspirantes e tinha um faixa verde que nem eu, uns dois faixa roxa e um faixa marrom. Sei que tinha quatro, cinco caras ali e todos meio parelho, assim, de nível dele. E eu olhei para a categoria especial e tinha lá uns 10 faixa preta, mais uns dois marrom. E eu, tá, e por que naquela lá tão os melhores e aqui tá. E daí eu fui ver e tá, ali tava valendo vaga e tudo mais. E eu, não, eu vou me inscrever na especial, eu quero chegar pra ganhar. Porque é o melhor, com certeza, que E tu daí, acredita no teu potencial. Sim, e verdade. daí eu cheguei, eu lembro que você gastou, a minha mãe gastou na época. A gente fez rifa, vendeu um monte de coisa para conseguir o dinheiro para passagem, para viagem, para inscrição, para tudo. Você foi, na época, uns 3 mil e pouco para ir até Goiânia e competir. E eu cheguei lá e eu perdi na primeira luta.
eu, naquele momento, assim, meu mundo caiu. Eu fiquei, porque eu nunca mais vou fazer isso, porque não sei o quê, porque não é pra mim. Chorei, chorei, chorei. Eu vim todo o caminho depois da competição, mal e tudo mais, pra quando chegar em casa receber o apoio da minha família como se tivesse ganho, entendeu? Minha mãe, meus amigos ali estavam muito felizes por mim pela experiência. E eu estava triste. Eu tinha vivido a experiência e eu estava triste. E eu falei que eu não queria mais e que não sei o quê. E, e eu lembro da minha mãe me abraçando e me dizendo que isso acontece, mas é que tinha sido a minha primeira derrota, assim, de primeira, e que era uma sensação diferente, era estranho, entendeu? Eu estava acostumado a só ganhar, e pensei em desistir. E continuei competindo pelo apoio da minha mãe e pelas pessoas que acreditavam em mim, que me perguntavam e tudo mais. No ano seguinte, 2019, teve a outra oportunidade de ir para um brasileiro, ganhei o Campeonato Gaúcho, ganhei a seletiva, fui para o brasileiro e foi em Porto Alegre. Então, o Campeonato Brasileiro tinha vindo até mim. Dessa vez eu não precisei gastar tanto para ir e tinha como ficar lá na casa da minha tia e tudo mais. E era uma oportunidade totalmente diferente, entendeu? Eu não precisava gastar tanto. Foi como se em vez de eu ir, o campeonato tivesse vindo até mim. Competi nesse campeonato, na minha categoria tinha um faixa azul. Na época eu também já estava com a faixa azul. Tinha faixa marrom, tinha uns 3 faixas marrom e 2 pretas. E eu fui passando das chaves, as categorias, os níveis, né? Tu vai lutando com um, daí tu fecha a chave, luta com outro, fecha a chave. Eu sei que eu cheguei na final e tava na final. Eu e o outro faixa azul, que eram os 2 menos graduados da competição, e os 2 do Rio Grande do Sul. Tinha um técnico por estado, ou seja, o meu professor não poderia ir, porque o professor, que era o chefe da, da, da seleção gaúcha ali, do grupo do Rio Grande do Sul, estava ali, e era aluno dele. E eu fui com o meu professor gritando da arquibancada, porque ele não podia entrar. E eu cheguei lá, a luta até os últimos 10 segundos estava empatada. E eu ganhei, fiz os 2 pontos num golpe limpo e acabou faltando 10 segundos a luta e eu fui campeão brasileiro no ano seguinte, que eu tinha pensado em desistir. Então, às vezes a gente pensa que não é para nós, ou que está muito difícil e que as coisas não estão sendo como a gente quer e a gente pensa em desistir, mas Deus tem alguma coisa muito melhor para nós no futuro, que é só a gente se esforçar ou não desistir, seguir em frente, que o resultado vai vir algo melhor. Sempre vai ter algo que tu tem para aprender com uma derrota, vai ter algo que Deus vai agregar na tua vida, algo que às vezes tu não espera, que tu não enxerga muitas vezes, que, que tu recebe só por não ter desistido. E é verdade. É que a gente. Todo mundo quer ganhar. Eu digo assim: todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vencer, ninguém quer perder. A gente não quer sentir esse gosto da derrota, esse gosto, né, da frustração. E a gente tem que continuar. Né? A gente tem que perseverar. Bora tomar água. Tome água aqui também. Tá É isso calor, né? aí. E a Keila da Rosa mandou meu campeão. Deus abençoe Minha sua, mãe, nossa mãe aqui. te Um amo, mãe. abraço pra sua mãe. Deus abençoe. Comentou aqui. E acho que é Jéssica Maciel. Deus abençoe, John. Manda um abraço também. Deus abençoe. Um abraço a todo mundo aí, ó. Se eu não citei o nome, um abraço a todos vocês aí. E o John disse, né? Ele contou da experiência de Goiânia, né? A primeira experiência de avião. Não sei se ele foi sozinho, né? Mas ele pegar um avião, né? Com toda aquela expectativa, aquela empolgação. Vamos lá, vamos chegar. E ganhando, né? A gente quer chegar lá, a gente quer ganhar também, né?
Mas a gente vai enfrentar outras pessoas, quem sabe um pouco mais de estrutura, um pouco mais de experiência, e pessoas de outro estado, né? E chegou o momento, né? A primeira luta, né? Não conseguiu, né? O oponente o derrotou, e a gente fica assim, um gosto amargo dentro de nós, né? E a gente é bem recebido, só que por dentro a gente não aceita. Não, a gente precisa tentar fazer diferente, né? Para não repetir o mesmo erro. Aí acontecer uma outra oportunidade, né? Que vem esse campeonato brasileiro, que não foi tão longe, vem até mais perto para ti. E digo que no início vem a frustração em nossa vida, e todo mundo já enfrentou. A frustração eu já enfrentei, você já enfrentou, todos vocês, todos nós. A frustração. A gente até que tá ganhando uma hora, a gente perde, a gente fica meio assim, a gente não aceita. E tenta de novo. Aí, e como é tentar de novo? É se preparar melhor. Como é que é tentar de novo? É amadurecer. Através das experiências, criar bagagem, né? Criar raiz. Raiz de não desistir, de treinar ainda mais, de conseguir acreditar que você é capaz de ir além. E aí naquele ano não foi o esperado. Mas o outro ano, se para frente, quem sabe seria o ano da chave da vitória, que tu ia conseguir. E o John poderia ter pensado, vou desistir, vou parar a partir daí. Não, não desistiu, não parou e continuou. Continuou, continuou. E nesse campeonato, né, o John foi vitorioso, conseguiu vencer através do treino, através da dedicação, e foi pelo karatê, e ele conseguiu e venceu aquele campeonato brasileiro. Por quê? Porque ele não desistiu atrás, não desistiu daquela derrota. Porque muitos desistem, a primeira derrota, não vou mais. Eu tô lá no primeiro degrau e a pessoa não continua. A pessoa cai. E a pessoa não quer voltar. A pessoa perdeu, mas ela não, desisto, não acredito mais, não. Você tem que continuar, você tem que perseverar. Que uma hora que a gente se preparar melhor, conseguir, Deus vai nos honrar e nos abençoar. Como aconteceu, né? Deus abençoando através do treino. E eu vou perguntar para ele aqui, ó, pro John. Como que é a rotina de treinos de um atleta de alto rendimento como você, John? Como é a rotina de treinos de um atleta no dia a dia? A rotina de treino de um atleta é treinar todo dia e entender que aquilo ali, às vezes tu às vezes tá cansado, tá com dor e às vezes tu não quer ir, mas a gente tem um pensamento de disciplina, né? De não mesmo fazer, o que é disciplina? É fazer mesmo quando tu não tem vontade de fazer. Não é porque eu amo fazer o que eu faço, não é porque é o meu sonho que às vezes eu não estou desmotivado, às vezes eu não estou cansado e não quero fazer. A gente tem no Karatê a gente tem o Dojokun, seria um lema a ser seguido do guerreiro, né? Que a primeira parte diz que é para eu não vou saber falar Não exatamente tem o que é em problema. português. Mas é isso, é ter disciplina, entendeu? É o que eu gosto de passar para os meus alunos ali, principalmente para as crianças. É isso, é ter disciplina. É Ter ter, disciplina, ter verdade. fazer Autocontrole. mesmo quando tu não quiser fazer. É treino de manhã, chegar, quando eu estava trabalhando mesmo, que eu saía do trabalho às vezes 6 horas e 6 horas tinha treino. Então eu saía do trabalho, chegava 10 minutos atrasado no treino, cansado, treinava, fazia o segundo treino, fazia 2, 3 horas seguidas de treino, principalmente quando está mais próximo de competição, que a gente tem uma rotina de treino mais puxada. Mas a rotina de treino de um atleta mesmo são horas de treino diariamente, treino focado no físico, treino focado na técnica, outro treino só para prática, só para colocar em prática aquilo que tu aprendeu na técnica. Se tu se tu vive disso no caso, se tu não tem outra uma profissão no caso, além do esporte, é tratar o esporte, os treinos como se fosse o trabalho. Então, saber que
6 horas por dia tu vai ter que trabalhar, 6 horas por dia tu vai ter que treinar. Ou 8 horas por dia tu tem que trabalhar, 8 horas por dia tu vai treinar. Porque a tua vida é aquilo ali, o teu trabalho é aquilo ali, entendeu? Eu hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho vivido do meu sonho, né, do esporte, não só treinando, porque também não teria como pagar minhas contas só treinando. Tenho patrocínio, tenho ajuda, graças a Deus. Me ajuda muito hoje em dia o apoio do Brasil Free Shop e estamos atrás de mais patrocinadores, porque é muito difícil a vida do atleta, muito, muito difícil ter uma empresa, principalmente com o Brasil, que é bem grande, acreditando no potencial do atleta, investindo no sonho, mas então eu não tenho o meu tempo só para treinar, né? Eu dou aulas também, dou aula de jiu-jitsu, de MMA, de para criança, para adulto e tudo mais. E então isso já tomou também uma parte do meu tempo, mas eu procuro treinar, pelo menos fazer um treino por dia além das aulas, entendeu? Tipo, nas aulas ali eu consigo colocar em prática um pouco com alguns colegas, com alguns alunos e tudo mais. Mas o treino em si, focado em mim, com o meu professor, no caso o Gaspar, que é o meu professor de jiu-jitsu e de MMA, é um foco totalmente diferente. É uma pegada totalmente diferente. Não sou eu que dito o ritmo, eu tenho que seguir o ritmo dele, que é muito mais pesado que o meu. Então, a divisão é essa: é treino técnico, é o treino físico, é o mental, é o estar bem alimentado, é o estar bem dormido. Isso tudo faz parte da rotina de um atleta de alto rendimento, né? Porque não adianta a gente só treinar se a gente não se alimentar legal, se a gente não dormir bem, se a gente não estiver com a saúde física e mental 100%. E é verdade. Entender. Além do aluno, o John, com seu instrutor de luta, o John também é sensei professor. Porque o John, além de dando aula, que eu vou pedir para ele explicar depois como é que é a vivência com seus alunos, ele tira um tempo para treinar. E com uma pegada mais forte, com um treino mais intenso. E como o John disse, alimentação, sono, disciplina, treinamento. Porque as pessoas sempre colocam desculpas, né? Ah, eu trabalho, não tenho tempo para as coisas. Ah, eu estudo, eu não tenho tempo. Se um dia tem 24 horas, a gente pode criar tempo. É só a gente se organizar. Como o John disse, se trabalha 6 horas ou trabalha 8 horas, vai aquele tempo livre, vai treinar, né? Ah, chegou atrasado, a aula é às 6, às 7, às 8. Ah, cheguei 10 minutos atrasado. Não tem problema, vai. O CC não vai ficar bravo contigo. Ele vai gostar, ele vai querer te incentivar aí. Porque tu tá te esforçando, entendeu? Ah, eu não tenho veículo. Ah, vai de ônibus, vai a pé, vai de bike. Eu vejo às vezes os jovens aqui também vão a pé, vão se tem seu veículo, vão de ônibus, mas vão, porque gostam de fazer ou até vão querer viver futuramente disso. Que a gente tem esse hábito, tem essa disciplina, né? Esse autocontrole de querer fazer, entendeu? Ah, eu tenho 1 hora por dia, então essa 1 hora eu vou fazer. Eu tenho 2 horas, vamos 2 horas. E a gente se empenha a fazer e ama o que faz, né? Então o John se esforça, né? Além do aluno John com seu instrutor, o Gaspar, ele é sensei, é professor. Nesse linguajar eu digo sensei. Então eu quero que ele fale sobre o sensei John nas suas aulas, que pode ser com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, que tu é instrutor de um centro de treinamentos. Eu quero que tu fale da tua vivência, além de aluno, mas como sensei. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho com apoio também de outro sensei que me acompanha desde criança, eu tenho um espaço ali para dar minhas aulas, né? Eu dou aulas de jiu-jitsu e de MMA para adultos e também ter jiu-jitsu kids para crianças ali, sob a tutela do meu mestre, do Gaspar, né? Eu sou graduado e ele me liberou para dar as aulas, até para eu conseguir ter a minha renda e viver, para treinar e para viver disso.
Tem sido uma experiência totalmente diferente. Eu já tinha dado aulas antes, eu dava aula de karatê para criança também, há alguns anos atrás. Mas é uma experiência totalmente diferente. Eu amo dar aula, eu amo, principalmente para criança. Eu sempre tive essa facilidade de ensinar metodologia. Eu tenho uma metodologia própria que eu consigo passar para as pessoas com facilidade aquilo que eu sei. Não que eu saiba muita coisa, mas o pouco que eu sei eu consigo passar para as outras pessoas com uma facilidade. O carinho que as crianças têm, o respeito, aquele olhar brilhante de uma criança olhando para ti, sabendo que tu é a pessoa que vai ensinar ela a fazer o que ela gosta também, porque as crianças que estão ali treinando sempre estão ali assim, como se fosse a melhor coisa da vida delas. O momento que elas estão treinando jiu-jitsu, karatê, seja o que for, é o momento que elas estão com os amigos, é o momento que elas estão fazendo o que gostam, é o momento que elas estão descontraindo e muitas vezes aprendendo coisas que elas nem enxergam ainda, entendeu? Tem sido uma experiência muito boa. Desde que eu comecei a dar aula, eu tenho uma visão diferente. Eu tenho uma visão diferente de competição, eu tenho uma visão diferente de horário de treinamento. É totalmente diferente. O meu tempo livre agora eu fico planejando aula, eu fico pensando como é que o meu aluno tá, se ele tá bem, um se machucou num treino, tem que mandar mensagem para ver como é que ele tá e tudo mais, a gente se preocupa. Vai muito além, cada aluno é uma pessoa, é alguém diferente para se preocupar, mas se preocupar de uma forma boa, assim, uma coisa que que tu se sente responsável por alguém, né? E ali, graças a Deus, hoje eu tenho muitos alunos e muitos alunos que são amigos meus, são amigos da infância, pessoal que você criou comigo, pessoal que, que é da vila, de onde eu morei, de onde eu morava quando eu morava com a minha mãe. E isso eu acredito que reflete muito de quem eu sou, entendeu? Eu acredito que essas pessoas só estão comigo hoje porque eu passo, ou eu passei desde a infância, algo positivo. Se eu fosse uma pessoa ruim, se eu fosse alguém que não condiz com o que a arte marcial pede, com certeza teriam mais estranhos treinando comigo do que conhecidos, mais amigos, no caso. Eles, eu, graças a Deus, hoje eu tô cercado de amigos que são alunos, e não de alunos que são amigos, entendeu? E eu acho que isso reflete muito do que eu construí durante esse tempo, durante a vida, não como atleta, não como professor, mas como pessoa. Eu acredito que quem tá ali é porque acredita em mim, principalmente. Agora, nós tivemos há pouco tempo uma competição que eu levei uns 3 ou 4 alunos comigo, e foi totalmente diferente porque eu já não consegui me concentrar para minha luta do mesmo jeito, porque eu tava ali com eles, eu tava imerso, cada luta deles parecia que era eu que estava lutando, e cada derrota eu tinha que estar ali, eu sentia e tinha que estar ali ao mesmo tempo para abraçar eles, para apoiar eles, para dizer que tava tudo bem perder e que acontece, é uma primeira experiência. Todos ali que lutaram dos meus alunos foi a primeira experiência. E tive também aluno meu que ganhou, que também é uma experiência maravilhosa, porque tu faz parte daquilo, tu ganha junto com ele, entendeu? E ver a alegria, ver a família, e todos eles se apoiando, entendeu? Os que não foram lutar, compraram ingresso e foram lá ver para apoiar os colegas. É uma experiência totalmente diferente, é uma responsabilidade totalmente diferente. Eu muitas vezes, pela correria do dia a dia, chegava atrasado num treino, alguma coisa. Hoje sou eu que dou treino, então não posso também chegar mais tão atrasado Os alunos chegaram primeiro do que o sensei. é, Tem que se então acompanhar. assim, Isso aí. é, Tá?
É uma experiência totalmente diferente, é gratificante. Hoje em dia, eu agradeço a Deus, eu estou vivendo meu sonho, o começo do meu sonho, porque eu sonho muito grande, eu sei que eu vou chegar muito mais longe, mas eu consigo entender que esse é o primeiro degrau desse caminho que que está se formando para mim, entendeu? Que maravilha. E tudo tem um início na caminhada, né? E o sensei é aquele que é referência. Achei interessante o que tu disse, né? Eu não tenho somente alunos por estar naquela academia, eu tenho também amigos. Através dessa, porque dentro do cenário que tu viveu, tu rodeado de alunos que também são os teus amigos, né? Que estão aí para apoiar, para ajudar, para aprender através de ti, o mestre, e levar lições de vida para o seu cotidiano e também para a sua luta, né? Nas vitórias ou nas derrotas. Isso é muito importante porque cria um vínculo, né? Não só de um sensei para um aluno, né? Que há um respeito, com certeza, mas que há também uma afinidade, uma troca de ideias, né? Que isso é muito importante e vai além de um aluno ali tá naquela academia. Cria um vínculo, uma amizade para a vida toda, né? Com certeza de se reunir, se juntar, de ter aqueles momentos bons de alegria, de descontração, né? De dar risada. Vejo que vocês fazem muitos vídeos, eu acho muito importante isso, né? Mostrar isso, que não é ter algo, tem a aula séria, formal de ensino, de aprender, de colocar em prática, né? Em várias modalidades. E existe também aquele momento de descontração, de dar risada, de lazer, de ter aquela afinidade, de se juntar. Vão se reunir, vão se juntar, vão criar um vídeo diferente ali. Eu achei interessante isso. Isso mostra que, além da formalidade, além de um aluno, vai muito além daquilo, né? É uma amizade, é uma conexão que vai chamar e atrair outras pessoas, outros jovens, outros adultos, outras crianças, né? Desde o mais pequeno até o mais grande. E isso vai fazer diferença para a vida de alguém. Aquele que talvez não sabe o que fazer, aí encontra ali um caminho, ali um propósito na luta, aprender uma modalidade. Pode ser que no início seja um hobby, só por gostar, e depois, quem sabe, se descobre como pessoa. E isso é importante, esse vínculo, essa amizade, de se descontrair, né? Que isso faz a diferença. E, como tu disse, tu é um sensei, tu é referência, né? Com os alunos, tu já viu ali alguns ganharem vitórias, os outros ali com a experiência, que talvez ainda não conseguiram atingir, mas vamos lá, vamos continuar com apoio, sempre apoiando, né? Aprendendo com as lições, de não desistir, né? Dependência do karatê, dependência do jiu-jitsu, se é no judô, se é no MMA, colocar isso em prática e não desistir, entende? Vamos ver quem é que comentou aqui. DVD Fernandes. Vamos ver o que diz aqui. John é o cara mais didático e empenhado no ensino do aluno. Falo por experiência própria. Pra cima, John. Vai chegar muito longe. Amém. Deus Bem, abençoe a sua vida. A gente valeu, interage Davi. também com vocês. Se vocês comentarem, a gente também aproveita um tempo para interagir com vocês. Entende? Então, além do didático, né, de ensinar, de colocar em prática, existe o que? A vivência com o aluno, a vivência, que isso vai criar um vínculo com as amizades. Quem sabe alguns dos teus alunos tu já conhecia anos atrás, né? Já conhecia, tendo uma intimidade maior, e hoje em dia estão aí, ó. Tu tem uma turma, tu tem uma renda, tu tem um sustento, que é através de alguém que Deus manda em nossa vida teu instrutor, do teu sensei, o Gaspar. Então, Deus usou a vida dele, eu digo assim, né, para te abençoar, para te continuar no que tu gosta, que é a luta, do que tu gosta, que é viver para o esporte. E tendo essas experiências com os pequenos, com as crianças, com os jovens, e colocando isso em prática. Eu queria saber se tu tem alguma luta como mais preferência, de tantas modalidades. Qual é que tu tá mais, assim, hoje em dia, focado? Sei que todas, né? Todas, tu sabe ali, cada um tem uma graduação. Mas qual assim que tu tá mais focado hoje? Hoje em dia, o meu foco principal é o MMA, MMA. né? O MMA é o que, vamos dizer assim, é a luta do momento, é o que tem mais, tá mais ativo na mídia hoje em dia, é o que paga melhor, é o que
É o que realmente te dá a oportunidade de tu viver esporte. Eu amo karatê, assim, para mim como eu disse, minha primeira paixão, assim, dentro das artes marciais, é uma coisa que tá dentro de mim e que não vai sair jamais, entendeu? Mas o karatê é uma arte marcial muito cara, entendeu? Foi a arte marcial, acho que eu mais ganhei títulos, mas nunca recebi financeiramente nada em troca, entendeu? Eu recebi reconhecimento, as medalhas eu tenho ali, campeão brasileiro, tudo mais. Ótimo, maravilhoso, foi uma experiência incrível. Porém, a minha primeira competição de jiu-jitsu, por exemplo, a primeira vez que eu competi, que eu, estando agora na equipe do Gaspar, primeira competição que eu fiz junto com ele, eu já cheguei e, claro, ganhei categoria, com kimono, sem kimono e absoluto, que é sem distinção de peso, né? Eu ganhei tudo que dava para ganhar na minha categoria, na minha faixa. E, e eu recebi eu tinha até pouco tempo atrás, eu tinha um cheque desse tamanho assim, de R$ 200, se eu não me engano. E eu pensei assim, pá, eu já ganhei tanta coisa no karatê, já gastei tanto com isso, tanto, e eu nunca recebi nada. Agora, na minha primeira competição, eu cheguei aqui e o básico, no nível mais baixo, eu era faixa branca ainda, eu cheguei, representei e ganhei dinheiro além das medalhas, do mérito, do troféu que eu tenho também. Cadê? Tá ali o troféu. Se quiser mostrar depois, se quiser, pode. Não O tem problema. troféuzinho de Pode madeira. mostrar, é isso aí. Pode mostrar. Não tem problema. Isso aqui foi. Que maravilha. Pode ir. é, eu também ganhei um valor que eu nunca tinha recebido. Então, nesse momento, me virou uma chave na minha cabeça de eu posso viver disso. Se eu me empenhar, se eu me esforçar, se eu render mais do que eu rendo, eu vou receber mais disso, entendeu? E o meu sonho sempre foi viver da arte marcial. E viver da arte marcial para mim era meio irreal, porque no karatê quem ganha são pessoal que representa a seleção brasileira, representa o Brasil em outros países e tudo mais, está na seleção brasileira, ganha um apoio, acho que até do governo ou da federação, não sei dizer exatamente. E, e então é um grupo muito específico. Esse valor eu ganhei porque eu ganhei. Eu lutei, cheguei na competição, a competição tinha premiação em dinheiro e eu ganhei. E eu pensei, então se eu continuar ganhando, eu vou continuar recebendo e eu vou conseguir ter uma base para viver o que eu quero, que é viver da arte marcial. E fui focando nisso, fui treinando mais jiu-jitsu, tudo mais. E tinha vontade já de migrar para MMA. Consegui isso, graças a Deus, através do Gaspar. Além de me treinar, ele também tinha os contatos dele para me colocar em algumas. Algumas Me lutas. coloquei nos eventos, E fui ganhando, fui lutando nos eventos e cada vez mais, quanto mais tu avança, quanto mais alto vai ficando o nível, mais tu vai recebendo. O evento paga melhor. Se for uma luta principal, já paga mais. Se for valendo um título, já ganha mais. Daí tem luta que tu ganha um tanto e ganha mais um tanto se tu ganhar. Às vezes tu ganha só pela luta, no caso, né? Mas se tu ganhar, tu ganha mais um tanto em cima. Às vezes tem evento que paga por nocaute. Se o nocaute mais bonito ganha também mais um bônus. Ou a luta mais bonita da noite. Então o que envolve o valores, dinheiro, no caso, hoje em dia mais dessas lutas é o MMA. Mas eu comecei o jiu-jitsu para começar a lutar MMA, porque eu já tinha uma noção em pé, mais ou menos, só que eu não tinha nada de chão. Comecei a treinar para lutar MMA, me apaixonei pelo jiu-jitsu e hoje em dia acho que é o que eu mais faço, que eu mais me dedico ao jiu-jitsu. Mas o meu foco principal é MMA.
Que maravilha. Porque no início não é fácil e tu te encontrou agora, atualmente, pelo MMA, que é uma luta de artes marciais mistas, né? E Exatamente. eu acompanho o UFC, né? E um dia, se Deus quiser que tu possa chegar no UFC ali, Amém. se for a tua vontade, teu desejo. E eu acompanho muito o UFC, né? E as artes marciais. Existem outros cards também, outros nomes, o Bellator também. Eu pesquiso e olho também na TV, eu gosto de olhar. E a gente tem que começar, né? Através de alguém, de um contato. Ó, consiga tal luta, tal evento, participa lá, né? Um X de dinheiro, se tu ganhar cada luta, né? O Pride, a luta lá no Japão, lá no Pride, eles faziam 3 lutas durante a noite. Imagina tu lutar 3 vezes, não sei se tu já fez isso, 3 vezes durante a noite, tu tem que lutar 3 lutas para te ganhar, para te ganhar aquele troféu, ganhar aquele título. Então eu dou um exemplo aqui do Pride, né? A luta japonesa, que eu acho que não tem mais, mas existia ali, né? E já foram Vanderlei Silva, já foram outras pessoas, né? Até acho que o Anderson Silva, antes do UFC, foi também pro Pride, lá no Japão. E digo que a gente tem que lutar. A gente gosta de fazer, faz, e cada vez que for ganhando, como tu disse, né? A gente vai ganhar um reconhecimento, vai ganhar uma comissão, vai ganhar um X, um nocaute da noite. É uma outra oportunidade que vai vir, um patrocínio que chegue a nós, mas através de alguém. Então a gente sempre lembra e agradecer pela pessoa que nos dá a oportunidade para outros eventos, né? Eventos que podem ser na cidade, na região. E eu digo pro John, se tá aqui o canal do YouTube, né? Os vídeos dele de karatê, de jiu-jitsu. Sempre grave, sempre poste, influencie, né? Com os teus conteúdos, que um vídeo pode chegar para alguém. O contato, como chegou de ti para o Gaspar, pode chegar para uma outra pessoa. E a outra pessoa se interessar e quem sabe Deus tocar ali, ó, vou dar uma oportunidade para ele, vamos ver para um outro evento e assim por diante. Porque tudo são etapas. Tudo são etapas na vida, né? E eu cito o Alex Pereira. Eu gosto muito do Alex Pereira, né? Campeão do peso meio pesado do UFC. Ele começou o quê? Trabalhando em mecânica, da borracharia, na sua vida simples. Eu dou um exemplo do pouco que eu sei dele. Ah, e às vezes só conhece a pessoa quando ela tem o troféu, quando ela tem o cinturão ali na cintura, quando ela já é famosa. E os bastidores de tudo isso. Às vezes a pessoa não quer passar por tudo isso. Ela não quer saber de onde tu saiu, de onde tu chegou. A pessoa só quer saber, ó, só conheço ele porque ele tem o troféu, porque ele nocauteia rápido, ele tem um bom jab, um bom gancho, um chute. Mas e os bastidores da história? Poucos querem viver isso. E não é fácil, é sofrido, é difícil. Mas é assim, a gente tem que caminhar, subir degrau por degrau, manter essa humildade, que uma hora vai chegar. E uma hora vai chegar através do esforço, dos treinamentos, das oportunidades, das pessoas que nos dão para poder vencer ou ter aquele melhor resultado. Para que Deus nos abençoe e aí cada vez mais a nossa vida, né? Então a gente sempre manter a simplicidade, a humildade e fazer o nosso melhor. O nosso melhor porque a gente tem uma promessa, eu gosto de falar isso. Que Deus tem uma promessa para nós e a gente acreditar no nosso potencial, que podemos ir muito além. Então, o John, e agora ele foca mais no MMA, e isso aí, vão para cima, né? Vão para cima, lutando. E eu queria perguntar para ti, aqui, qual foi a luta, uma das lutas que já mais te marcou, independente da modalidade, se é do karatê, se é do jiu-jitsu, se é no judô, ou se é atualmente no MMA. Uma luta que tu mais gostou de lutar, ó, não foi um nocaute rápido. Durou um tempo, mas foi muito bom. Qual foi uma das lutas que tu mais gostou? Assim, de Bom, lutar com... a luta, eu acho que a luta que eu mais gostei até hoje foi a minha estreia no MMA. Eu não tive. A maioria tem tem lutas de MMA amadora antes de iniciar na carreira profissional, né? Eu já estava treinando com o Gaspar para lutar. Não tinha luta, eu estava treinando assim, esperando que tivesse luta ou treinando para quando se aparecesse uma luta amadora, alguma coisa, num evento eu já tá pronto, né? Porque não é assim, chegou, tem um evento daqui 2 meses, vou começar a treinar para esse evento. O treinamento começa muito antes, né? Então eu já estava treinando
treinando forte, como se fosse competir. Apareceu uma oportunidade para um colega nosso, de uma luta profissional, e ele não quis ir, não pôde ir, não sei o que aconteceu na época, e passaram a bola para mim. O Gaspar perguntou se eu. Ele disse que acreditava que eu tinha potencial, que eu tinha capacidade de ir lutar, e me perguntou se eu tinha a vontade de fazer essa luta. E eu, óbvio, queria. Eu já estava treinando já como se fosse lutar, então eu me sentia pronto naquele momento. E ele, se meu professor que está ali comigo me treinando me diz que eu tenho a capacidade de ir, eu vou, entendeu? Tanto a confiança que eu tenho em mim dos meus treinos, quanto junto, misturado com a confiança que ele me passou, me treinando e me dizendo que eu era capaz de ir, eu não tinha como dizer que não, né? Se era aquilo que eu queria. Então, a minha estreia no MMA já foi uma luta profissional. Foi uma luta muito dura, o cara já tinha algumas lutas já, ele já tinha várias lutas amadoras e ele já tinha, acho que 5 lutas profissionais, 5 ou 6 lutas profissionais. Todas ele tinha ganhado. Dessas lutas, acho que metade tinha sido por nocaute que ele tinha ganhado, então ele era um cara que era casca grossa, ele luta ainda. Tem uma mão pesada, que é um cara forte, que era conhecido por ser nocauteador e tudo mais. E eu não era o favorito da noite, da luta, mas eu tinha aquilo comigo, eu tinha os meus treinamentos, eu tinha a minha vontade e principalmente tinha a minha equipe ali comigo, né? Tinha meu professor, os colegas que foram lutar na noite também. Então eu fui, eu agradeci a Deus pela oportunidade, pedi proteção e fui. Foi uma luta que foi guerra do começo ao fim. O cara era muito, muito, muito forte. Eu batia nele e parecia que ele não sentia. E eu fazia, quedava, dava queda, ia por cima, batia, e ele não parecia que não fazia efeito contra ele, meus golpes. Cada soco que ele me dava parecia que quer me apagar. O cara era muito, muito forte. A gente foi guerra do início ao fim. A gente já estava exausto no final da luta, no final do último round. Eu já estava que eu não aguentava mais meus braços para fazer a guarda para lutar. E faltando 10 segundos para acabar a luta também, eu finalizei ele com um atalhão, que foi que eu busquei a luta inteira, né? Para finalização, porque eu sabia que ele de trocação era muito bom. E, e foi uma experiência muito boa. Foi na casa dele, foi em Salto, no Uruguai. E assim, eu não era favorito de forma alguma, nem pro público, nem pro evento, nem. Acho que os que acreditavam em mim era a minha família e o meu professor, e eu. E cheguei lá e graças a Deus tive um bom resultado. Foi, para mim, acho que foi a melhor luta, foi até agora a que mais durou e que saiu com resultado positivo, graças a Deus. Foi uma experiência muito boa. E hoje o rapaz até meu amigo, tenho contato com ele e tudo mais. E é isso, né? O esporte nos dá isso, essas oportunidades, de conhecer lugares, conhecer pessoas. E, e depois desse evento, eu ainda fiz mais 2 eventos lá em Salto. Então, eu consegui mais uma família por lá também, porque a gente chegou a ir treinar lá com eles também. Que maravilha. Digo que foi através de alguém que era para lutar e aconteceu algum motivo que a gente não sabe, que ele não pôde lutar, que vem a oportunidade para ti. Olha que interessante isso. Tu já estava se preparando, ou até estaria preparado, tô pronto, só falta uma oportunidade. Sabe, pedir para Exatamente, a gente tem Deus, que estar, pedir para o instrutor, às pode vezes a gente falar. tem que estar pronto esperando a oportunidade, não esperar a oportunidade para se preparar, né? É Essa verdade. luta apareceu para mim 2 dias antes do evento. A luta era no sábado e me mandaram o coisa da luta na quinta-feira. É verdade. Imagina, aí tu já estava pronto até, só faltava oportunidade. Estava buscando ali, estava empenhado, estava determinado, já estava ali. Só precisa de uma oportunidade. E aí surge um acontecimento que a gente não sabe, a pessoa não pode lutar. Tá. Aí vem ali, alguém deve ter falado pro Gaspar, Gaspar
sabendo disso, te convocou. Te convidou, mas te convocou também, ó. Acredita em ti, bora lá, tu tem potencial, tu tá aí pronto. E faltando 2 dias, né? É a primeira vez no profissional, no MMA, mas vamos, porque se a gente gosta de fazer aquilo, não há motivo, não há circunstância que nos impeça. Como nós vamos? Não tem um recurso também. Vamos conseguir uma carona, algum jeito, alguém vai com a gente, porque foi lá em outro país, né? Em outro lugar, em Salto. Então, Deus vai prover tudo, né? E Deus realizar o teu desejo, o teu coração de ter essa primeira luta. E aconteceu, foi difícil, foi uma guerra, né? E é bom pegar e enfrentar alguém, né? Que tem um bom nível, né? E ainda mais já com cartel, é assim que vocês falam, cartel de Isso. 5 vitórias. Pode ser que não tinha nenhuma derrota. E aí, enfrentando alguém, quem sabe, é mais um só. Quem sabe na visão dele é mais um, né? Vou enfrentar ali, não. E aí a gente nunca pode julgar ninguém, ó. É uma primeira luta, a gente não conhece a pessoa. Porque quando a gente olha na TV, aqueles ditadores que já são conhecidos, a gente pode pesquisar ali, achar ali os movimentos, achar como que ele luta e achar o ponto fraco. Imagina de alguém que a gente não conhece. Como é que ele vai achar um ponto fraco? Só na hora, né? Porque geralmente é estudado para ver como é que ele luta mais em pé, né? O outro luta mais em chão. Aí o outro é mais nos golpes. Aí o outro é mais no chute. O outro já é mais de esquivar. O outro é no contra-ataque. O cara tem muito contra-ataque, né? O Lyoto Machida, eu dou um exemplo. O Anderson Silva é mais nas fintas, mas ele consegue achar um golpe exato na hora certa, através da técnica que ele tem. Então, o John tem a sua luta. Agora eu perguntar pro John, né? Qual seria o estilo de luta que o John tem? Entende? Qual o teu estilo de luta? É mais para avançar? É mais defensivo? É mais contra-golpe? Ou cada luta tem um cenário? A gente estuda cada luta para ter um jogo próprio para cada luta, né? Eu tenho o meu estilo, a minha base é o karatê. Tenho trabalhado também ali com a equipe do Garra Gorri para melhorar a minha parte de trocação, de strike e tudo mais. Tenho, graças a Deus, o pessoal que me ajuda, o Denis, o Manu, que estão ali também para nos ajudar. Todos os guris que estão ali para participar também, né? Tem uma gurizada muito boa chegando. O Eric, filho do Nestor, o Owen, muito bom também, rapaz que tá treinando ali com a gente, muito bom em trocação. Então a gente sempre tem algo a aprender com, com os nossos colegas, também com os oponentes, tudo. Sempre a gente tem algo a aprender e tirar a melhor parte de todo mundo, né? A minha, o meu foco hoje tem sido o chão, porque é o que eu mais treino. Então, quando, quando o corpo acostuma a ficar automático, o corpo chega, tem coisas que sai automático, entendeu? Então, eu não tenho um estilo único para lutar. Tenho a distância, a esquiva, o contra-ataque do karatê, tenho a parte de chão, de jiu-jitsu mais voltado para o wrestling, que é o que o Gaspar nos passa, mas cada luta é uma luta. Se o oponente for mais tático de chão, a gente começa a pegar mais defesa de queda e controle de solo. Se for mais para striking, mais entrada de queda e finalização. Então depende muito do cenário. Então, cada luta tem um sinal diferente. E o John é mais na luta no chão. Então, seu adversário, quem for enfrentar o John, se for para o chão, você cuide. Então, você cuide que no chão o John domina, né? É através do Muito jiu-jitsu, bem. né? Você cuide. Você cuide. Se tu for pro chão, pá, não vai ser fácil, né? Então, é mais fácil manter o John em pé. Se tu for no chão, pelo menos na luta do MMA, tu sabe que vai ser difícil de sair dali, né? E o jiu-jitsu, eu cito a referência da família Gracie, né? Royce Gracie, né? Eu dou esse exemplo de referência, né? E foi um dos primeiros a lutar, né? No UFC. E acho que até levantou essa bandeira para o Brasil, né?
do jiu-jitsu. E ele lutava de kimono, né? Eu tava vendo as lutas dele, negócio, tem que pesquisar. Os outros ali, roupa normal, né? Ele sempre com kimono, né? Sempre com kimono. Até acho que ele citou ali que eles usavam o kimono até para o adversário não conseguir derrubar facilmente ele, né? Quem sabe? E era tradicional. A família toda reunida com ele ali, ele ganhando o primeiro UFC, o segundo UFC e coisa, né? E antigamente não tinha essa coisa de categoria de peso. Eu acho que o John ele tem uma categoria de peso, hoje em dia já é assim, né? Sim. Antigamente, 20, 30 anos atrás, nós com a nossa estatura enfrentava pessoas duas vezes maior do que a gente, ou com peso até o dobro do que a gente. Então, eu dou o exemplo do Royce Gracie, né? Ele tinha uma altura, quem sabe era nossa, usava o kimono, a sua luta, e enfrentava oponentes maiores do que ele, né? E até mais pesados. E ele conseguiu através da técnica, aperfeiçoamento, da disciplina pela família, pela influência deles, né? E do foco, né? E não desistir de ser vitorioso. Na maioria das lutas, sempre ganhando e sempre fazendo a técnica bem aperfeiçoada do jiu-jitsu, né? Eu dou o exemplo dele, né? Muitas lutas ele ganhou no chão, enfrentando adversários grandes, né? Maiores, e vencendo, né? No chão, geralmente no chão. Dificilmente ele até ganhava em pé, mas era mais no chão ali que ele dominava mais. Então, a gente tem que se descobrir qual o tipo de estilo de luta que a gente sabe lutar, né? Cada luta tem um cenário diferente. E quando a gente achar qual seria o ponto mais fácil de conseguir lutar com a pessoa, enfrentar, usar ali, usar a técnica que aprendeu e fazer o seu melhor, né? Então, é uma maravilha. A Keila da Rosa disse: Deus escreve certo por linhas tortas. Amém, verdade. Um abraço para sua mãe. Deus abençoe. E olha aí, pessoal interagido aqui, ó. Agora, logo, logo nós vamos para a parte final da live, né? O John acho que vai dar aula depois. Eu acho que ele vai dar Sim, aula daqui a depois. pouco. Daqui a pouco, que hora é? Só para me Agora dizer. eu tô treinando 8. Às 8, tá? Então já logo já te libera aqui. Só mais um pouquinho. Que tá bom o Tranquilo. bate-papo? Tá bom, hein? Tá bom. E a hora passa. Só mais um pouquinho só e nós libera o John. Qual é o seu maior objetivo no MMA hoje? Qual seria o seu maior objetivo hoje no MMA? Meu maior objetivo, bom, existem vários objetivos, né, mas acho que como todo lutador de MMA profissional, o objetivo é chegar num grande evento, né? No UFC, no caso, chegar, lutar e ganhar, ser campeão do UFC, se Deus quiser, daqui a uns anos. Tenho muito a melhorar, tenho muito a construir até lá, mas com certeza esse é o meu objetivo. O de meu sonho de vida mesmo é ter minha família, ter a minha casa, construir as minhas coisas e dar uma condição boa de vida para os meus filhos, ajudar minha mãe, ter uma condição de vida melhor, né? Acho que todo mundo busca isso e eu como lutador através das artes marciais conseguiria isso com as lutas num evento como o UFC. Então, o meu objetivo hoje dentro do MMA é treinar, melhorar e ir atrás do meu sonho, de ir atrás das lutas que vão financiar o meu sonho, que é ter uma família, ter a minha casa e tudo mais. E é verdade. Amém, que é maravilha, né? E que tu vai alcançar esse objetivo se Deus quiser e não Amém. desistir, né? E cada luta, cada experiência, cada oportunidade que a gente abrace e agradeça a Deus, né? Por sempre Deus usar alguém para nos convidar e enfrentar, independente do oponente, independente do adversário, fazer o nosso melhor, que o resultado vai vir. Com certeza. O Matheus Moreira disse, é o melhor sempre, não adianta. Manda um abraço para ti, né? Um abraço Abraço. para todos os alunos do John, né? Alunos, A Matheus teve, amigos. Matheus teve competindo agora, ganhou lá, Pode falar ganhou dele, o pode evento. falar. Tá pronto pro Bom, próximo já. ganhou, olha aí. Então já tem que ouvir o sensei, ó. Se o sensei falou, ele tá pronto, vai. Vai na fé, vai, acredita no teu potencial, né? Faça o melhor.
E qual seria a tua categoria? Como é que funciona em relação às categorias, assim, é Depende, por né? A peso, é minha por categoria faixa, é por... Como é de, que de é? jiu-jitsu, no caso, hoje eu sou faixa roxa, tá? Tem nas competições a divisão de faixa branca, azul, roxa, marrom e preta, tá? E ou em alguns eventos é iniciante, intermediário e avançado. Daí iniciante seria branca, intermediário azul e roxa e avançado é marrom e preto. Então eu tô ali no meio termo, tô na tô no meio termo nas competições ali e depende muito do evento, mas geralmente eu acho que chega a 70, até 70 quilos a minha categoria. Meu peso normal é 74, 75 quilos, mas quando eu vou competir eu baixo um pouquinho. Então, no jiu-jitsu, a minha categoria é até 70. Pro MMA, que a gente pesa um dia antes, dá para fazer uma queda mais brusca de peso, assim, mais forte. Eu luto em 66 quilos. Eu baixo ali 9, 10 quilos e luto em 66. E como que você faz para baixar o peso ou aumentar o peso tão rapidamente? Porque eu vejo ali, né? Não, pelo menos no UFC, eu dou exemplo do que eu sei. Aí na hora antes da luta vocês têm que pesar, vocês têm que subir ali. Como Pro é como é MMA, que é? caso a gente faz um corte de peso, né? A gente faz corte gradual e um corte brusco ali nos últimos 2 dias. A gente vai, controla com dieta, controla a alimentação. Assim, quando vai competir, ali umas 3 semanas antes já começa a cortar sal, cortar, perdão, açúcar, carboidrato e tudo mais. Na semana já começa a cortar sal, a hidratação chega a 10 litros de água no dia, dependendo de quanto tem que baixar, 10, 8 litros de água no dia. E vai cortando. Nos últimos dias a gente corta líquido. Então, o que meu corpo estava acostumado a entrar 8 litros de água e tirar 8 litros de líquido também, eu começo a cortar, eu tiro, tomo menos água e chega a ficar um dia inteiro sem água, no caso, que o meu corpo está tirando água e não está recebendo. Então, de líquido a gente chega a cortar uns 2, 3, às vezes até mais 4 quilos de água, que é o que a gente perde nos últimos 2 dias. Então, em 2 semanas a gente consegue tirar esses 10 quilos, assim. E para recuperar, é só, claro, tem todo um esquema, né? Tem acompanhamento profissional e tudo mais, não dá para fazer isso da cabeça, assim, mas recupera tomando água, repondo eletrólitos, dependendo da quantidade que tu perdeu de líquido, tu toma soro também. E a alimentação balanceada, vai voltando, controlando, só não pode comer muita bobagem antes de lutar, porque senão tu. A pesagem é feita um dia antes, né? Se a luta, por exemplo, é no sábado, a pesagem é feita na sexta. Então a gente tá com o nível extremo assim de, de menos peso e fraco também. Um dia antes, na sexta, por exemplo, daí pesou, já consegue se alimentar normalmente, começa a recuperar. E tem uma recuperação assim dos 10 quilos que eu perdi, eu consigo recuperar 6 dependendo. Então eu peso 66 e na luta no dia eu vou lutar com 71, 72. Mas tu sempre prefere. No caso, tu escolhe ali, ó. Eu vou lutar a categoria do 70, do exemplo. Aí tu tá com 74, 73, aí tu vai pra 70. Tu vai pra categoria 64, 65, aí tu vai. Então sempre a tua categoria é sempre o de 64 a 70 quilos por aí, então. Sempre é assim. É, no, Aí, no, no MMA profissional as categorias são essas, né? 61 quilos, 66, depois 72. Então, não tenho muito, eu não posso fugir muito disso, né? Eu luto na 66 porque eu já lutei em 72 quilos e eu lutei com um cara que tinha 80 quilos, porque ele pesou 72, mas daí ele recuperou e lutou com 80, entendeu? Então eu não posso ir na de 72 porque senão eu vou lutar com um pessoal muito mais pesado que eu. Daí eu baixo e luto na 66. então, na hora da pesagem, tem que estar no peso ideal. Então, depois da pesagem, não tem problema. Se tiver
Mas aí, claro que antes da luta tem que se alimentar direito. Aí depois da Isso, luta, sim, aí tu pode comer de novo. isso. Matar aquela saudade do X, aquela saudade da tábua, Ah, com tá louco? certeza. Eu saio de uma luta e vou direto comer um X. Um X, um X, o X do braço. Chega a véia, Eu dou chega um em casa e já exemplo. passa uma torta de bolachinha pra mim já. Uma tal de bolachinha, uma sobremesa, um sorvete, uma É, pizza, um aí cachorro quente, a gente uma come que a tábua gente de ficou lugar. 2, 3 semanas sem comer. É, mas depois da luta, bom, agora vamos lá, vamos abrir a carteira e vamos comprar alguma coisa. É, sua esposa, né? É Nick, é Gmail, para recuperar bem. Pode digitar aí, pode digitar. Então é isso aí, pessoal. É um bate-papo descontraído mesmo, entendeu? O momento de série, da formalidade, tem momento também, tem que rir, tem que dar risada também. Então tem o lado da pesagem, depois sim, depois da luta, atraca um X, devora um X, compra dois cachorro-quente, né? Ah, não, é toda semana, todo dia que tem que comer, né? Também tem que aprender, também come ali. Ah, lutou sábado, aí domingo, atraca ali. Aí tem o churrasco lá no meio-dia, né? Se tem ali, ou de noite ali, um tira-pão, uma tira de costela, um pão de alho. Ah, que saudade de comer, entende? Porque talvez dá isso, né? Renunciar, essa palavra que a gente fala muito, renunciar às próprias vontades, mas para um propósito, né? Que depois de renunciar, com certeza, há uma recompensa, a gente pode até comer para poder também se alimentar daquilo que a gente gosta também. Mas não viver também todo dia de X, de X, de X. Com certeza é bom. Mas a gente tem que ter um foco, se alimentar direitinho. E aí sim, uma hora ou outra é atracar. Aquele X com maionese caseira e só vai. Então, e como o John disse, a melhor torta é a melhor é a torta de bolachinha. É isso aí. Então vamos pra cima. Agora vai. Acho que mais uma só e nós encerramos. Então, se você pudesse resumir sua história em uma mensagem para quem está lutando na vida ou para alguém que quer viver no esporte, qual seria? Porque geralmente no final de cada live eu peço para alguém trazer uma mensagem, um conselho, uma frase, um aprendizado, uma lição. Todas as minhas lives é assim. Então, pelo menos para o John, pode digitar aí, digita. Tranquilo. O tempo é teu, o tempo é nosso. Entende? Para ele poder também chegar lá às 8 horas da noite e não se atrasar. Mas aí os alunos perguntam por que o John não veio antes? Ah, porque estava na live. Mas aí não, vamos ser pontual. Ah, sempre tem um churrasquinho para comemorar, isso mesmo. Sempre tem um churrasquinho para comemorar, com certeza, né? No máximo, o filho leva os pratos do talher. Ah, tem que ajudar também, né? Tem que ajudar com a tira, com refri, ou com energético, alguma outra coisa ali que gosta. Tem isso aí. Tem que baixar a comida também. Então, pelo menos eu pergunto pro John, né? Qual seria a mensagem, qual seria o conselho, qual seria a lição que o John quer deixar para nós, as pessoas, e para quem está lutando na vida? Lutando, por exemplo, querendo viver na arte marcial ou em outra área na sua vida. Mas o foco dele é na arte marcial, viver na MMA. Qual seria a mensagem que quer deixar para a gente nesse final de tarde? Eu acredito que é, principalmente não desistir. Dependendo de qual seja a situação, acreditar que as coisas podem melhorar, que as coisas vão melhorar, tentar ter a confiança de que tu pode melhorar, que as coisas podem ser diferentes. Se tiver medo, ir com medo mesmo. Tentar, entendeu? É arriscar. Deus não nos fez para ser medíocres, não nos fez para estar por baixo, entendeu? É, Se ele colocou um sonho na tua cabeça, é porque ele vai te dar a força para realizar isso. E eu acredito muito nisso. Tem uma passagem que eu gosto muito em Josué que diz: Pode falar. seja forte e corajoso, não tema e não desanime. Eu sinto que essa palavra muitas vezes me levantou, assim, que foi
Deus mesmo falando diretamente comigo. Deus usa pessoas, Deus traz, traz amigos, traz desconhecidos, traz gente de qualquer lado para entregar o que ele tem para ti. E não foi uma, não foi duas, foi várias vezes que essa mesma palavra chegou até mim em momentos que eu precisei, entendeu? Então eu acredito que é isso, a resiliência, a dedicação, tudo o que tu fizer vai ter um propósito mais à frente. Então não desistir, não não olhar para um problema como se ele fosse acabar com a tua vida, porque o melhor está por vir, entendeu? Eu acho que é isso. Amém. Sabe as palavras que tu disse, né? Josué 1:9. Seja forte e Exatamente. corajoso, não se apavore e não desanime, pois o seu Deus estará com você por onde você andar. Então, a gente tem que ser forte e corajoso e confiar em Deus, na fé que você acredita, né? Colocar isso em prática no seu dia a dia, né? No seu quarto fechado, de intimidade, do exemplo, né? Que muitas das vezes as nossas lutas que a gente não mostra para as pessoas, a gente coloca tudo para fora no quarto, conversando com Deus, meditando, se reservando, para que a gente venha enfrentar o dia a dia na nossa vida. Que a palavra desistir, como o John disse, que a gente não tenha em nosso dicionário desistir. Não desista, não. Porque muitas vezes nós perdemos oportunidades por a gente não tentar. A oportunidade está na nossa frente, está em nossa direção, e Deus mostra os sinais. Só que a gente tem que arriscar. Vamos tentar. Vai com medo, vai nervoso, mas vai para cima. Porque Deus está nos abençoando e através das oportunidades que cada dia é concedida, que a gente abrace, aproveite e tire o melhor para poder nós conseguir os resultados alcançados e alcançar outras vidas também. Que a gente também, através de nós como referências, como exemplos, a gente alcança outras vidas, outras pessoas que vai nos incentivar a buscar Deus ou a conhecer as artes marciais e lutar pela vida, né? Dentro do tatame, dentro do ringue ou fora do ringue. Então isso é uma maravilha. Mateus Moreira disse: Deus não nos deu espírito de temor, mas sim de ousadia. Amém, isso é verdade. Mas sim de ousadia. Nós temos que ser ousados, nós temos que ser corajosos, né? Não Tem, adianta viver uma vida comum, né? Então, tem até pode falar. um autor, eu acho que é do GC Aguiar, se eu não me engano, que por muito tempo ele me ergueu muito, que é você consegue sim. Que parece que foi feito, parece que Deus sabe, que escreveu aquilo para mim no momento que eu precisava, tanto que até hoje quando eu escuto ele, eu me sinto assim constrangido por tudo que eu pensei, passei em momentos anteriores e realmente uma mensagem muito forte. Se vocês quiserem escutar depois, você consegue sim. Eu acho que é G.C. Aguiar, que que fala que quando às vezes tá desanimado, tá triste, tá cansado e Deus vem falar contigo que o que tu precisa tá nele. Amém. Do que a gente precisa está em Deus, está nele. E basta o quê? Buscar, basta falar, não se guardar, mas sim conversar com Deus. Que Deus vai nos atender, vai nos abençoar e nos dar a provisão na nossa vida, né? E rapidamente eu quero que o John fale da academia que ele é instrutor. Se quiser divulgar a tua academia que tu é instrutor, tu é responsável. Gostaria que tu falasse, se tu pode falar. Aonde fica, aonde que é, A gente entende? está localizado ali próximo do Professor Chaves, na rua Celina Cauã. Se procurar pelo Maps, ali no mesmo prédio da Companhia de Dança e Expressão, tá? Na parte de baixo. Temos aulas para crianças, temos aulas para adulto. Toda segunda, quarta e sexta
a partir das 8 a gente já está ali, até mais tarde. Tenho aulas de terça a sexta, meio-dia também, de MMA. Para criança também, às 9, 10 horas da manhã, a gente já está ali também. Então, eu estou todo dia ali. Quem quiser me contatar pelo Instagram também, são todos muito bem-vindos. Todos convidados a fazer aí um primeiro treino experimental para ver se agrada, né, do treino. E depois continuar com a gente. Tem uma turma boa ali e estamos esperando por vocês. Amém, que é maravilha. Então, para nós encerrar a live com todo mundo. E eu quero também orar por ti, John, rapidamente, para encerrar. Isso eu faço Só um com minutinho, todos os convidados. Pode sim, rapidamente. Isso aí, pessoal. Vamos para cima. porque eu tô sem bateria. Tá. Isso que eu falei para ele, carrega o celular bem, nem que seja, Aí, puxou. tá? E dá para nós encerrar e poder te liberar. E muito obrigado, John, por ter participado comigo na live aqui do primeiro quadro, né? Eu faço minhas lives do Maná do Céu chamadas de testemunhos para os cristãos, né? Um foco mais para a palavra. E agora eu criei um quadro, né? Que chama Histórias de Vida e Propósito. Então, conhecer várias histórias de jovens, de adultos, que pode ser através da luta no MMA, como o John, atletas, pessoal da saúde, barbeiro, salão de beleza entre as mulheres. Eu acho que independente da profissão, é valorizar o pessoal do dia a dia. Como eu, como o John, valorizar pessoas que são do dia a dia, né? Que estão aí buscando, que estão aí determinados para chegar no seu objetivo, né? Eu digo assim, que ninguém nasceu estrela, entende? Então, essas lives para chamar e convidar pessoas que ainda não são conhecidas, mas futuramente, né, vão conseguir alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Então, valorizar o pessoal do dia a dia, os da casa, pessoas de Livramento, de Ribeiro, ou que não moram mais aqui, mas tem uma história para contar. E tem um Falar propósito de também vida. Pode falar. com as empresas, né, que quiserem Pode. nos ajudar, nos apoiar. Como eu disse, é bem difícil pro atleta conseguir pessoas, empresas que acreditem no potencial e que queiram ajudar, mas saibam que eu estou de braços abertos aí para receber qualquer bênção que quiserem nos ajudar, nos apoiar, patrocinar. É, podem falar comigo aí. Já tive apoiadores, já tive parceria, tenho amigos que me ajudam aí, tenho pessoal o Miguel Martins, fotógrafo, tem pessoal que apoia, que não tem uma empresa, mas que sempre que a gente vai para uma competição, alguma coisa, nos apoia financeiramente. E assim como o patrocínio, o Brasil, que já é um nível diferente de patrocínio, que eles me ajudam sempre. Então, literalmente vestir a camisa para retribuir, né? O mínimo, o mínimo que eu posso fazer para ajudar também a visibilidade da empresa, porque realmente foi a primeira empresa que abraçou de verdade, que acreditou. E eu sei que tem muito mais por aí que podem ajudar e acreditar não só nos atletas, mas o pessoal aí que tá correndo atrás de colocar a fronteira, a cidade de Livramento e Ribeira no mapa aí, né? E é verdade. E a gente tem que honrar aqueles que nos honram. Pelo menos eu aprendi isso, né? Honrar e lembrar, agradecer a primeira empresa, o Brasil Free Shop, mando um abraço a todos vocês aí. E demais pessoas, que mesmo que não tenham uma empresa, ou são pessoas, né, do dia a dia, que estão trabalhando como nós, estão mandando ali, ó, Deus está provendo. Está mandando uma análise, está mandando uma provisão, né? Um recurso para poder sempre ajudar, auxiliar o John e outras pessoas, né? Mas principalmente o John ali, ó. Ajude, incentive, olha o potencial dele, né? Ele tem um grande futuro pela frente, como todos nós. Mas não podemos desistir, não podemos parar no meio da caminhada. Temos que continuar perseverando também, né? Investir em talento, investir em pessoas, atletas, em seres humanos, né? Que a vida é muito importante, né? E a gente não tem a gente tem a visão do futuro, né? Mesmo que a gente ainda não viveu o futuro,
mas a gente está vivendo o presente. Então a gente tem que viver o presente para poder viver o futuro próspero e abençoado para a nossa vida. Então, patrocinem, incentivem, entende? E vão para cima lá, para poder a cidade crescer e também o John, né? O John aí poder, Deus abençoe cada vez mais a sua vida e a sua família. Então, vou orar nesse exato momento. Eu faço com todo mundo oração. Então, contigo eu vou fazer também. Tá bom? Tá certo. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela nossa live nessa tarde. Nós tivemos aqui com meu amigo, irmão John Kelvin Lopo. E é um ser humano abençoado por Deus, é um lutador de MMA e de artes marciais, que ele está vivendo pelo esporte, está começando a sua caminhada e jornada na vida. Só vem abençoar cada vez mais a sua vida, os seus planos, projetos, que sejam bem-sucedidos, como dizem Provérbios 16:3. Só abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe tudo que ele for fazer, Pai. Que ele sempre lembre das pessoas que estão ajudando. Que ele venha abençoar, né? E seja abençoado através de pessoas que o Senhor vai estar mandando para a vida dele. E que ele venha ser a referência para a sua academia, para os seus alunos. Que ele não perca o foco, que ele continue. Que o Senhor tem promessa para a nossa vida e tem promessa para todos nós aqui. E o Senhor vai cumprir. Que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Renova as forças dele. Venha dar ânimo para a vida dele, alegrar o seu coração e venha vencer o dia a dia da vida, com alegria, com paz no coração e fé, para poder vencer qualquer adversidade que vier na vida. Que o John é um lutador, tanto dentro do ringue como fora do ringue, como nós somos lutadores na vida, que estamos lutando dia a dia para poder vencer, exaltar o teu nome, Pai. E essa é a minha oração, nesse final de tarde, em nome de Jesus. E você diz, amém e amém. Amém. Então, que maravilha. Muito obrigado, John, por ter participado comigo nesse bate-papo. Foi abençoado, foi descontraído. Foi muito boa a nossa conversa, foi top. Agora vou te deixar aí descansar um pouco para poder estudar aulas. Né? Vai dar a aula agora, né? A partir das 8 horas da noite, para te não te atrasar. Entende? Então, deixa tu descansar, dar a tua aula. E depois vai ser postado aí no Instagram. Vou pedir para vocês se inscreverem. Eu peço para todos vocês aí ó, que seguem o John, me ajudem também. Vamos se ajudar. Com Se inscrevam certeza. lá no canal do YouTube, o principal canal do YouTube aí, ó. Eu tenho por nome Maná do Céu Chamados de Testemunhos. E agora, como primeiro quadro, que chama a História de Vida e Propósito. Eu vou postar, vou marcar o John, ele vai repostar, depois compartilhar, para vocês olharem um vídeo ali na TV. A gente olhou, agora tá no celular, mas vamos olhar depois na TV ali, vamos olhar na TV Smart ali, vamos ver essa conversa que foi muito boa, foi muito abençoada, eu digo assim. E se inscrevam lá no canal Maná do Céu Chamados de Testemunhos. São várias histórias, né? De jovens, de adultos ali que tem um testemunho, que tem uma profissão, que tem algo para contar, para compartilhar. E todos nós temos uma história que Deus está escrevendo. E a gente não coloca um ponto final, mas a gente coloca uma vírgula e escreva parágrafos para poder continuar a nossa história, né? Uma história que não é fácil, de muita luta, de muita lágrima. Mas sim, Deus vai nos honrando, nos abençoando, nos dando o pão de cada dia, que é o mais importante. Então vocês me sigam no Instagram aí, ó. Só me seguir todos vocês. Sigam o John também. Meus seguidores sigam o John também. E cada um se ajudando para poder levar a mensagem de Cristo e alcançar vidas. E pode ser através do Evangelho, através de se descobrir na vida, né? Uma profissão, um chamado, na luta, o que for. Portanto, é alcançar a vida de alguém, encorajar, levantar essa pessoa. Esse é o propósito das lives. Então, encorajar a pessoa, levantar essa pessoa para poder ter um rumo, ter uma direção na vida e viver um propósito com Deus. Então, muito obrigado, John, por ter participado. Se Eu quiser falar agradeço. mais algo, mandar um abraço para alguém. Te agradecer só. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É uma honra para mim estar participando. Te agradeço mesmo. Mesmo a gente não há um tempo já sem tá sem contato, a gente tá sempre aí pela rede social se compartilhando E lá no mercado, quando experiências, compra por também. vídeos e tudo mais. Então eu agradeço. Espero que Deus venha estar te usando cada vez mais
para chegar na vida das pessoas. Eu sei que tudo tem um propósito. Essa live hoje tem um grande propósito, não só para nós, mas para a vida de alguém que tá assistindo também. Então, eu te agradeço pela oportunidade e vamos lá. Crescimento para os dois. Em nome de Jesus. E vão para cima. Vamos aí. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então, amém, pessoal. Muito obrigado por participarem na live aqui do quadro História de Vida e Propósito. Deus abençoe a vida de todos vocês. E depois vai ser postado o vídeo ali, tá? Matheus Moreira, sucesso, Edu. Muito obrigado. Sucesso pro Matheus, sucesso aí pra Nick, a esposa do John. Sucesso aqui, ó. Vamos ver quem tá aqui, a Samara. Sucesso pra todo mundo aí, ó. Todo mundo. Sucesso pra todos nós. E Deus no comando. Muito obrigado Muito e uma obrigado, boa Souza. noite a todos. Amém. Tchau, tchau.